como eu já estou vendo que o grupo acontece regularmente e eu tenho um espaço ali, eu já não fico mais naquela ansiedade para expor tudo de uma vez, logo de começo. Essa ansiedade passa e eu consigo observar que sempre vai ter espaço para mim no grupo. E eu posso também dar espaço para os outros, né? No comecinho lá a gente observa, vai ter um adolescente, uma adolescente que monopoliza o grupo tem 45 minutos, ela fica meia hora falando. É o momento dela, a gente pode até depois ali, né, terminou o grupo, puxar ela num canto e falar assim, você quer, ela, puxar, conversar assim, tá querendo conversar pessoalmente, individualmente comigo? Quer conversar um pouco mais? Isso aliás, é bastante recomendável fazer isso. Mas com o tempo, essa pessoa não vai mais precisar monopolizar o grupo. Ela já teve aquele momento dela desabafar e dela se sentir aceita. Isso que é muito importante. Ela se sentir aceita, integrada ao grupo. Parte de alguma coisa. Uma coisa que eu ouço muito, a partir aí dos 12, 13 anos, né, que as questões da pessoa já estão saindo das questões infantis, é o adolescente não se sentir parte de nada. Ele sentir que ele não tem espaço em nenhum âmbito da vida dele. Não tem espaço na família, não tem espaço na escola. Ele se sente um corpo estranho em todas essas coisas. E aí o grupo é um lugar em que ele vai começar a se sentir aceito, que é um processo, e não é rápido. Algumas pessoas não respondem bem a esse processo, inclusive de início, né? Algumas pessoas estranham esse processo. Elas não estão acostumadas a serem aceitas, e aí começa a participar de um grupo, vê que ali o jeito de funcionar é diferente e fica na defensiva. Mas é porque não está acostumado. Com o desenrolar das atividades, a tendência é essa convivência melhorar um pouco, a tendência é que a pessoa se integre melhor. Mas isso vai precisar de paciência, jeitinho de trabalhar com as pessoas e técnica também. E técnica também. Parece que não às vezes, né? Mas essas coisas têm técnica sim. Aliás, lembrando aqui, lá no texto que eu passei, tem 2 exemplos de atividades que podem ser feitas. Uma delas, só que assim, o autor acaba não explicando muito bem, ele só cita. Uma delas é uma tirinha, né? É uma ilustração que mostra, assim, uma situação, problema no meio, não sei se vocês estão lembrados, vou ver se eu abro aqui. Mostra uma situação problemática no meio, e aí, assim, do lado esquerdo vai ter o que aconteceu para aquela situação problemática rolar, não é? E do lado direito vai ter, assim, que pode ser feito para solucionar aquela situação problemática, né? Tô tentando abrir o arquivo aqui para a gente ver esse quadrinho. Essa é uma forma interessante de trabalhar, é uma atividade que a gente pode pensar em desenvolver, não é? Ali no texto, a situação problemática que mostra acho que 2 meninas se desentendendo. Mas eu acho que é um jeito bastante simples, até lúdico, da gente pensar várias coisas, né? Que a gente pode colocar várias situações ali para serem resolvidas, para serem pensadas. Resolvidas não, né? Acho que é um vício de linguagem nosso pensar que tem que resolver. Eu achei aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Então essa é a tirinha aqui, ó, no meio aqui, 2 meninas brigando, né? Acho que hoje em dia, assim, a gente tem umas impressões melhores, né? Tá meio ruim de entender essas 2 meninas puxando o cabelo aqui. Dá para pôr uma foto, pode ser outra situação qualquer, não precisa ser as meninas brigando, pode ser qualquer outra situação aqui, né? Causa, e aí o participante vai escrever aqui, ó,
como resolver a situação, o participante vai escrever aqui também, não é? Que aí, assim, como o grupo é pequeno, o grupo tem no máximo 12 pessoas aproximadamente, a gente consegue, então, fazer um bom debate a partir dessa provocação que é a tirinha, né? A partir dessa provocação aí, a gente consegue problematizar algumas coisas. E aí, assim, o que a gente dentro do grupo vai problematizar? Ao longo do grupo, a gente observa as demandas emergentes, aquilo que surge como problema. Então, por exemplo, eu penso, essa tirinha aí dá para a gente trabalhar a questão de namoro, né, de relacionamentos difíceis no namoro, né? Até, assim, existe alguma bibliografia a respeito, assim, de trabalhar nas escolas com relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo não é só aquele em que as pessoas estão casadas, não é? Tem relacionamento de adolescente que é abusivo também. E é um assunto que existe já umas pesquisas falando de abordar esse assunto nas escolas, né? E aí pode pôr qualquer coisa aí, nessa tirinha, sempre pensando essa coisa assim, possíveis causas e possíveis formas de se lidar com a situação. É sempre importante que, se a gente está abordando conflitos, situações difíceis, questões do relacionar-se dentro do grupo, dentro da escola, é sempre importante a gente ir por esse caminho da reflexão. Pensar o que aconteceu, pensar como que aconteceu, pensar o que pode ser feito. O que não é o caminho, infelizmente, que a escola geralmente toma. A escola geralmente toma o caminho do qual? Qual caminho? O caminho da moral, né? Dá lição de moral em quem errou, em quem se comportou mal, né? Quem apresentou indisciplina. Com pouco diálogo, não é? Com uma imposição assim, e sem tentar compreender o que realmente está acontecendo ali. E aí, no meio disso, também vão surgir situações as quais vão exigir que a gente se dedique um pouco mais para debater. Então, por exemplo, vem à tona um conflito em que aí alguém relata que foi ofendido por causa de aparência, por exemplo. Pode ser interessante a gente pegar um encontro inteiro, um grupo, para debater só sobre essas questões de aparência. Sei lá como, né? Leva vídeo, leva texto, leva uma música, enfim, alguma coisa para a gente pensar essas questões relativas à aparência. Ou então um conflito que surgiu, uma questão relacionada a racismo. Vamos pegar um encontro para debater sobre o racismo, para pensar isso, e assim por diante. A gente vai trabalhando com essas situações que surgem, né? E aí, o texto fala de uma coisa interessante, que muitas vezes, assim, a gente detecta alguma situação difícil, a gente não precisa ir lá naquela pessoa intervir. A gente pode propor uma reflexão para o grupo inteiro, certo? Uma reflexão que envolva o grupo inteiro, sem expor uma pessoa individualmente, porque isso pode ser constrangedor, pode não ser aí muito construtivo, né? Tem uma outra atividade que ele fala aqui, de ter algum momento assim na assembleia, e isso a gente pode adaptar para os nossos grupos, em que cada pessoa vai fazer uma crítica e uma felicitação, um parabéns. O que isso quer dizer, né? Ela vai dizer algo assim, que não gostou da relação no grupo, é a crítica, e vai dizer algo que gostou, é a felicitação. Então, por exemplo, eu não gostei, semana passada fulano chegou atrasado, por exemplo. E a felicitação, mas eu gostei que na semana passada eu falei de tal assunto e todo mundo me ouviu, me respeitou. É uma estratégia extremamente simples para a gente debater as questões do funcionamento do grupo. Mais uma vez, nas primeiras vezes isso vai ser difícil. Isso vem daquela forma mais infantil, vem de uma forma assim, às vezes até um pouco agressiva. A gente tem que ir contornando essa agressividade, tentando entender, e com o tempo também as pessoas
os participantes do grupo vão deixar essa agressividade de lado. A gente está acostumado a pensar em questão de criança e adolescente, com adulto também, viu? Com adulto também vem essa coisa meio infantil, assim, meio agressiva às vezes, né? Eu vou mostrar aqui, então, duas falas que eu destaquei porque eu achei muito interessante. No início, percebia que a assembleia era um momento onde os alunos queriam contar os casos pessoais, acusar o colega e detalhar minuciosamente o ocorrido. Não acontecia reflexão. A participação era infantilizada, pensavam no caso isoladamente, em benefício próprio. Estava decepcionado com a participação dos alunos e alunas. Aos poucos, os alunos passaram a ter uma participação mais adequada. Aí outra frase aqui. No tocante ao diálogo, este foi se aprimorando a cada assembleia realizada. Às vezes acontecia de um falar junto com o outro, mas aos poucos foram aprendendo a ouvir os colegas. Percebi que eles começaram a entender o sentido do diálogo. Aqui o autor está falando do desenvolvimento de assembleias, mas saibam que isso serve para o desenvolvimento dos nossos grupos também, tá? Então tem esse início, essa participação mais infantilizada, essa coisa da pessoa querer falar muito, às vezes até querer monopolizar o grupo, né? Monopolizar a palavra no grupo. E a segunda fala traz algo importante também, que daí diz respeito à nossa ferramenta, que somos nós mesmos, que é o quê? Que às vezes até rola uma certa decepção. E isso é muito comum, viu? Isso é muito comum mesmo. Ah, eu tô desanimado, eles não querem participar, não tá rolando, eles não aderem à atividade, eles não se engajam, né? Isso acontece também, principalmente no início, né? No início a gente fica com aquela impressão que tudo vai dar certo, menos o tal do grupo. Criançada cheia de energia, não sabe o que fazer com aquela liberdade que o grupo proporciona, até se pendura no ventilador, se deixar. É parte do processo também. Deixa a coisa acontecer, né? Vamos mantendo o grupo, vamos sempre pensando o que está acontecendo, por que está acontecendo, como que está acontecendo. Mas aquelas duas frases eu destaquei porque são impressões comuns, que eu acho que acontece com todo mundo, com quase todos os grupos. No início a gente vai ter essa sensação de que não está funcionando. Tem grupo que é uma belezinha, tem grupo que desde o começo, vai que vai assim, que parece que você não precisa fazer nada, parece que você chega assim, o grupo anda sozinho. Tem sim, mas são exceções, né? Também assim, o grupo muito, muito difícil, aquele grupo impossível de trabalhar é exceção também. Aquele grupo assim que, nossa, que dá um suador para ele funcionar. Também é exceção. A maioria fica naquele mais ou menos ali, tá? É difícil no começo, tem 2 ou 3 pessoas que têm mais resistência, tem aqueles que já gostam desde o início, e aí o grupo vai algum tempo para criar vínculo e para andar bem. O mais comum é isso, tá? Os dois extremos, funciona bem desde o início e não funciona, são situações mais raras, tá? Menos comuns. Bom, fica uma proposta aí para, em breve, a gente pensar em conversar, em vendo, rodeando, né, a gestão da escola, para ver se rola essa grande assembleia, porque é um momento interessante de participação dos alunos na vida da escola, mas essa ideia também é muito importante para as nossas próprias reflexões. É interessante a gente ter de vez em quando, pensando no grupo semanal, ter planejado um grupo para a gente pensar o próprio grupo. Uma parte importante, que, sei lá, acho que é uns 50%, 60% do trabalho do grupo, é a constituição do próprio grupo. O grupo é um laboratório, é um ensaio de construção de vínculos, de construção de relacionamentos construtivos, saudáveis, interessantes. E daquele ensaio, isso pode atingir a escola, isso pode atingir a vida dos participantes.